tem uma questão muito importante para nós na psicologia, que é a linguagem, de certa forma, ela faz com que a gente tenha uma percepção consensual. Então, a grande questão, por exemplo, eu tenho pacientes que têm uma relação íntima com Deus. Íntima do ponto de vista de perceber Deus, de sentir Deus, de estar ligado com Deus, certo? Pacientes que passaram por situações neurológicas ou outras situações e que eles têm uma experiência direta com Deus. O fio é direto. Para mim, essa experiência é mentira porque eu não tenho? Não, não é. Por quê? Porque é uma experiência que esse indivíduo tem e que, para ele, é real. Certo? Então eu não tenho como duvidar da experiência dele. Qual é a diferença dessa experiência para outra? Está sendo perseguido por um esquilo gigante azul. É uma experiência real também. Mas tem uma diferença qualitativa entre as duas. Mas tem uma experiência que é muito importante, que ela não é consensual. O que a linguagem produz? A linguagem produz uma experiência consensual. Então, por exemplo, se eu disser assim, esse aqui é o Vilela, você não vai discordar de mim. Não. Que é objetividade, né? Quando é consensual é porque tem objetividade. Isso, exatamente. E aí fugiu da subjetividade, por definição. E aí, por isso que eu não uso subjetividade e objetividade como oposição. Sim. Por quê? Porque, por exemplo, para esses pacientes que estão tendo essa experiência, para um paciente que está delirando, por exemplo, achando que está sendo perseguido por um esquilo gigante roxo, isso é real, cara. Ele está vivendo isso. E aí tem uma coisa... Sim. Você não tá... Você não tem esse problema. Percebe, né? Mas Paquito talvez, às vezes. Então, sabe o que eu acho, Fábio? Eu acho que aqui tem muitas coisas. Porque assim, eu acho que a base filosófica que você puxou, né? Do Berkeley e outras coisas, que é um idealismo mais... Entra uma pira divertida, um negócio meio Matrix, assim, um negócio mais simulado e tal. Eu não gosto muito dessa ideia, mas é uma ideia interessante. Aí, se a gente for discutir pela Matrix, né? Simulação? Se você estimular, se você conseguisse estimular o cérebro exatamente como o ambiente, se você conseguisse mapear todas as redes do cérebro... Você não diferenciaria o que é real do que é uma simulação. É um idealismo mais cogumelo, assim, vai embora, assim, é mais... Que é legal, porque, por exemplo, você toma um cogumelo e a realidade... Ela entra. Mas eu ainda acho que, assim, no seu caso, né, a sua prática... essa base filosófica está aí, enfim, é uma linha que a gente poderia discutir longamente. Sim. Mas me parece que a base realista, né? Porque, no fundo, a sobreposição aqui de filosofias é essa. De um lado, você tem uma perspectiva mais idealista, que é mais a linha de, cara, o mundo é uma construção, é uma grande ideia, um grande negócio. E de outro lado, você tem uma perspectiva mais realista, né? Que é a perspectiva que eu estou encampando aqui um pouquinho mais, assim, puxando mais para ela, né? Mas é a perspectiva realista, me parece, do que isso, uma sequência de coisas que, cara, existe uma realidade, não só isso. Essa realidade ela não é percebida de maneira absolutamente perfeita, você não é Deus que percebe a realidade de maneira sem equívocos. Aliás, você percebe ela com vários equívocos. Não existe uma série de coisas que fazem, existe um forte elemento de objetividade nas coisas, assim como tem um forte elemento do sujeito e existe uma mediação entre as duas coisas. Quando você fala dos elementos de objetividade, você quer dizer, tem uma energia eletromagnética que bate nesse copo, reflete no fundo do meu olho, aciona os receptores, aciona os receptores, manda essa informação para o cérebro e lá no cérebro você cria uma imagem. Mas o olho... E não só isso, aqui tem um elemento imaterial chamado a forma de copo. Perfeito. Mas não é material. Mas a forma de copo, nesse caso, ela é imaterial porque ela é uma construção. Aí que tá, esse salto que eu discordaria, porque construção implica que eu criei as propriedades ou pelo menos da maneira como eu estou lendo. Por que eu recusaria esse termo construção? Porque ele implica de algum modo que eu criei essas propriedades, não obstante, eu diria que ela não é uma construção, ela é uma descoberta. Acho que aqui é o ponto de bifurcação, né? Porque ou eu criei... Não pode ser os dois ao mesmo tempo, embora eu não negaria que é um forte elemento de, cara, subjetividade na percepção disso aqui. Isso aqui eu nem estou questionando isso. No entanto, eu diria agora que o termo que eu usaria não é construção, mas é percepção. E aí há uma diferença muito grande entre os dois. Para mim é interessante, assim, porque... Eu percebi a forma do copo, eu percebi o Vilela e eu percebia... Mesmo tem variedades de coisas...
E eu percebi essas coisas, e eu de fato percebi. E é interessante, assim, porque vamos dizer que você esteja percebendo aqui a presença de Deus. Sim, sim. Certo? Sim. É uma percepção Sim. efetivamente realista para você. Você vive isso, né? Você consegue, em alguns aspectos, dada a limitação da linguagem, para falar do imponderável, você consegue, de alguma forma, descrever isso para mim. No entanto, a percepção de Deus, dado que ela não é, a não ser que eu tivesse uma manifestação, que são duas coisas distintas, né? Para defender que Deus existe, então vamos pegar o caso de Deus. Para defender que Deus existe, eu não usaria uma percepção subjetiva minha, porque você não tem como ter acesso a ela em nenhum nível. Perfeito. Por exemplo, eu estou percebendo de maneira completamente interna a Deus. Se não há um dado que possa nos unificar... Mas aí, deixa eu te fazer uma pergunta, porque essa é uma questão para mim, né? A questão da boa nova. Sim, sim. Certo? Vamos entrar aí, não. Cara, tem que falar do carpinteiro, né? Em algum momento tem que chegar ao... Tu tem que treinar em Jesus em algum momento. Eu não ia chegar em Jesus, eu ia ficar mais nessa questão da percepção, porque, por exemplo... Deus, sim. Porque eu tenho essas questões no meu consultório, sim, de pessoas que são... abre aspas, lúcidas em alguns aspectos, mas por questões neurológicas ou por outras questões, elas acabam tendo experiências que deforma não é um termo bom aqui, mas que constrói uma realidade que é muito singular, sim. que é só delas. Sim. Certo? E a pessoa não está necessariamente dizendo uma inverdade para mim. Sim. Certo? Agora, essa que é a questão, porque para mim, por exemplo, pensando sobre essa perspectiva, Deus é um relacionamento íntimo. Sim. Certo? Para mim tem essa coisa da relação íntima com Deus. As pessoas perguntam, você é ateu? Eu digo, olha, hoje eu acho que eu estou sendo. Certo? Sim. A outra coisa é você querer trabalhar uma ideia de Deus e passar essa percepção ou essa experiência para outra pessoa. Sim. Certo? Então são duas coisas diferentes. Por isso que dentro de uma perspectiva religiosa, a gente pode separar entre uma perspectiva dogmática e uma perspectiva mística. Sim. Certo? Que é cria um conjunto de regras que descrevem, digamos assim, as operações de Deus, e outra busca uma prática que promove esse religare. Certo? Sim. Mas por que eu estou falando isso? Porque, de certa maneira, quando a gente pensa em realidade, a gente sempre pensa em um agente. Uhum. Sempre pensa que essa realidade é uma realidade para alguém. Certo? Então, essa questão da construção, ela parte desse pressuposto. O Berkeley, em particular, ele se dá o luxo de entrar num idealismo tão radical, você vai lendo de Deus, né? O Berkeley, no final, ele soluciona com Deus. Ele fala, cara, na verdade, isso aqui tudo é subjetivo, porque é Deus que, na verdade, tá movendo tudo. Tudo, exatamente. Ou o demônio. Agora, eu diria pra você que tem 3 percepções aqui distintas, né, sobre Deus. Que é sempre uma questão engraçada, né? Como... Teve um cara outro dia que me satirizou falando, pro Guilherme tudo é religião. Eu falo, cara, eu nem levantei o ponto, mas chega uma hora que o debate aparece, não tem o que falar. É problema isso? Quer dizer... Pois é. Mas eu diria pra você que tem 3 coisas aqui, né? Uma, sua percepção de Deus. Existem a linha, né? Que é até o debate que eu tava levantando lá com o Sérgio Sacani, né? Que tá circulando aí um monte e tal, que é: nós podemos discutir a existência de Deus do ponto de vista metafísico. Isso é uma coisa. Eu vi achei bem legal a tua explicação. E eu acho que isso entra num ponto de vista que cara, você está basicamente discutindo a partir da metafísica. Me parece que a pessoa pode perceber que Deus existe, independentemente de uma experiência individual em relação a Deus. Acordei um dia e tomei um trovão e tal. Por uma perspectiva lógica, que nem você falou. Exatamente, perspectiva completamente lógica. Mas daí tem uma coisa interessante sobre a lógica. Como é que você sabe que uma coisa é lógica? Uhum. Né? Você pode estabelecer relações. Porque o que é a lógica? É a nossa capacidade de estabelecer relações. A é igual a B. Logo, B é igual a A. Sim. A é igual a B. B é igual a C. Logo, Sim. A é igual a C, certo? Então você estabelece uma série de relações onde uma prediz a outra. Só que tem uma coisa interessante no nosso cotidiano. Como é que você sabe que uma coisa é lógica? Porque você sente. A lógica, ela é um sentimento. Você tem um sentimento de lógica. Você tem o sentimento de que as coisas fazem sentido. Certo? Então eu estou te falando isso, daí você...
caralho, mano, não é que ele tem razão nisso. É esse sentimento que agrega valor a essa relação. Algumas relações são fáceis da gente comprovar. Por exemplo, essas do triângulo. Sim, sim, sim. Certo? Existe uma diferença muito grande entre a minha percepção, por exemplo, de que eu estou feliz com algo e o triângulo. Exatamente. São de naturezas bem distintas. Mas, por exemplo... Tem um sentimento em relação a duas coisas. Por exemplo, fiquei feliz que o Palmeiras ganhou. Versus o triângulo. Mesmo o Palmeiras ganhou e a informação do triângulo, elas são diferentes na minha mente, né? O Palmeiras ganhou, enfim, eu vi na TV, né? Sei lá, o cara pode ter falsificado. Me parece improvável, né? Mas sei lá, alguém vai falsificar a TV. No entanto, o triângulo, ele aparece pra minha mente de uma maneira um pouquinho mais meio que triângulo, assim, meio que ele tá um pouco mais batendo na minha cabeça, entendeu? Posso mudar de assunto? Entrou na pira do triângulo muito louco. Não, triângulo, copo, já tô ficando louco aqui. Ia falar do demônio de Laplace. Só vou completar com uma coisa que é interessante, assim, só para fazer uma ilustração disso. Imagina o seguinte, que eu chegue para você e diga assim, ó, coelhos amarelos pulando de cabeça para baixo numa piscina de gelatina ao sol da meia-noite fazem plim. E aí, automaticamente, estimule o teu polo temporal. Sim, sim. Certo? Quando estimula o teu polo temporal, você... caralho, mano, nunca tinha pensado isso. Não é que é lógico? Certo? Porque eu acionei um conjunto de estruturas que estão relacionadas a esse sentimento de lógica. Sim. Certo? Então, a gente tem que pensar que a lógica também é um produto orgânico e biológico. Eu diria que as relações objetivas existem, mas assim, em resumo, só coisa da religião para mudar o assunto, para não entrar na pira metafísica ou lógica demais. Tem 3 percepções distintas aqui. Uma, a percepção metafísica de que Deus existe, que é uma percepção. 2, a percepção basicamente do milagre, que envolve um conjunto de pessoas. Exemplo, em Fátima, um número muito grande de pessoas viram o sol dançando, relativa à profecia de 3 meninos pastores. O delírio coletivo é curioso porque os jornais ateus comunistas que foram lá para desprovar também confirmaram o mesmo fenômeno. Ou, por exemplo, no caso do Cristo, né, que os inimigos dele falaram que ele fazia milagres. Exemplo, sei lá, o Flávio José fala que ele fazia milagres. Os romanos falavam que ele fazia milagres. Tanto que eles acusam ele de bruxo, né? Falam, cara, ele é bruxo porque ele fazia milagres. Então você tem pessoas com interpretações diferentes, no entanto você tem a percepção de um evento sobrenatural comum. Tem um terceiro elemento que é coisas que são totalmente subjetivas que eu não tenho a menor condição de perceber. Exemplo, uma revelação totalmente privada que não tem um elemento objetivo. Embora seja curioso, porque então o evento do milagre... ele precisa ter um conjunto de coisas que estão relacionadas. No terceiro caso, eu faço exemplo ainda no segundo. Joana d'Arc falava que conversava com Santa Catarina. Eu não tenho a menor capacidade de saber se ela conversava com Santa Catarina. No entanto, eu tenho certos elementos, que aí começa o elemento do milagre, que fogem da minha percepção. Ela ganhou o cerco de Orleans, que reverteu uma guerra de 100 e tantos anos, que era absolutamente impossível. Ela era uma camponesa ignorante que dava resposta de teologia de altíssimo nível sem ser alfabetizada. É bem chocante. Eu já fugi do nível do subjetivo. E aí tem um terceiro nível que é o cara. O cara fala que é Deus, entendeu? É meio que o cara que falou que é Deus não ganhou o cerco de Orleans ou não estava lá, sabe? O sol não dançou em Fátima, não previu a Segunda Guerra Mundial. Meio que não rolou esse outro elemento. Repare que nesses 3 casos eu estou falando sobre Deus, mas são 3 coisas distintas, entende? Num caso eu tenho... ou sei lá, o Santo Sudário, tem coisas assim que são bem chocantes, assim, ou as constelações que estão em Guadalupe. Então eu diria para você que a percepção sobre religião, ela tem um elemento metafísico que se porta de uma maneira, ela tem um elemento de percepção que é o do milagre que se porta de uma maneira, e ela tem um elemento totalmente subjetivo, que seria esse terceiro ainda, que é o cara falar, cara, tô conversando com Deus. Que eu paro no limite do cara. Não tem como provar se ele tá conversando com Deus. Eu mesmo, sabe? Que sou uma pessoa religiosa. Quando o cara chega e eu tô conversando com Deus, minha primeira reação, na verdade, eu sou um homem naturalmente meio cético. Eu penso, cara, sei lá, entendeu? Eu não tenho nem... Acho que é melhor você conversar com o psicólogo antes. Eu não sei, tô conversando com Deus. Ele tá respondendo. Fala, cara, pode ser. Agora, no entanto, eu já olho e falo assim, caramba, cara, o sol dançou em Fátima. Bom, tudo bem, mas qual que é o sentido? Cara, Nossa Senhora apareceu lá e falou o seguinte, vai acontecer uma guerra pior do que a primeira. A Rússia vai espalhar os erros pelo mundo. Cara, já começa a ter um grau de profecia um pouco mais intenso, né? E mais ainda quando você fala, cara, tá aqui uma demonstração
da existência de Deus. Então eu só diria o que eu diria em resumo do que toda essa discussão, essa pira, pra quem não tá entendendo, tá olhando, falando, cara, esses caras estão muito loucos, velho, os caras estão usando copo, os caras estão delirantes. Tomaram droga, tem LSD na jujuba. Eu só diria que essa discussão, ela é uma discussão sobre a realidade, que sempre entra numa pira, mas no fundo o que a gente tá querendo é botar categorias de percepção da realidade, e isso sempre é complexo, né? Eu acho que, daí só localizando, pra mim, a questão de Deus, ela não passa por uma questão de existência ou não existência, e sim por uma questão de experiência, né? Daí a gente pode falar nem de experiência, eu não gosto nem da palavra percepção, porque a tua experiência é produto de uma percepção, você não percebe tudo que está aqui, certo? E a ilusão, aquela que os mágicos fazem em palco, é exatamente ele dizendo o que você vai perceber e o que você não vai ver. Então, para mim, o que cabe aqui, desse ponto de vista, não é essas três possibilidades de Deus, né? Mas a experiência que o indivíduo tem com cada uma delas. E como que isso configura um conjunto de informações que, de certa forma, ele vai utilizar na vida dele para que, de alguma forma, ele alcance coisas que são importantes para ele. Então você vai dizer, você acredita em Deus? Cara, não é uma questão para mim, nem do ponto de vista pessoal, certo? Nem do ponto de vista experiencial, né? Agora, será que isso é uma questão mas se Guilherme? Deus existe, né? Mas se Deus existe, isso muda bastante coisa na sua vida ou na minha, né? Mas eu acho que ele existe, não existe? A gente tá falando dele, a gente tá contando experiências dele, Mas se ele existe objetivamente, não só subjetivamente, isso tem mais implicações ainda. Mas de novo... que o bicho pode pegar. Vamos supor que existe, sei lá, tipo o inferno, é meio parrudo, entendeu? Mas aí vamos entender que, de novo, a gente tá fazendo essa separação dualista. Né? Aí tem aquela cena do Nefarious. Você já viu esse filme, Nefarious? Não vi. É muito louco, né? Esse filme é uma loucura. Você assistiu? Sim, assisti. O que você achou do Nefarious? Como foi? Legal, sim. O Lenny tinha me falado. Foi você que falou pra assistir? É muito louco esse filme. Mas tem uma cena muito... Fala. Porque o filme inteiro é colocando você pra... acreditando que ele tá realmente possuído pelo demônio ou não, né? Fica louco, essa dualidade. Né? E tem uma cena que Porque ele realmente acredita. Ele acredita. E tem uma cena muito louca, né? Interessante, que ele fala assim... Cara, você não tem poder... O demônio... Eu quero falar pro demônio... Você não tem poder sobre mim, eu não acredito que você existe. E aí o demônio começa a rir e fala... Cara, mas esse é exatamente o poder que eu tenho. É louco isso, porque... Veja... eu acho que aqui a gente para numa divergência de visões que, no fundo, é engraçado, porque eu acho que a sua prática clínica ela leva muito para um realismo, sabe? Na prática, na minha leitura, né? Eu entendo e acho que a grande questão é assim, o realismo... A sua filosofia tá te levando para o idealismo e a sua prática clínica tá te levando para o realismo. É a minha leitura um pouco. Mas sabe o que eu acho que é? Porque assim, quando eu falo de experiência, para mim, eu volto a dizer isso, eu estou me repetindo, mas a experiência absoluta. Não tem nada, não existe nada fora da tua experiência, certo? Uhum. Então, quando a gente fala de algo objetivo ou subjetivo, para mim não faz nenhum sentido. Porque eu não tenho uma experiência fora e uma experiência dentro, vem tudo junto.